E o nosso tema é este, a adoção, a escolha de amor. Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma breve menção. Talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha escutado uma expressão muito comum, dita entre cristãos e não cristãos. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que, mais ou menos o seguinte, eu também sou filho de Deus. Talvez essa expressão você já ouviu naquela expectativa de alguém comprar uma água de coco e à sombra de uma praia, numa praia, poder descansar. Porque, enfim, eu sou filho de Deus. Talvez você pense, já tenha lembrado alguém falar isso numa situação de esperança, de férias, de descanso, ou de alcançar um benefício, e alguém diz, como talvez um apelo ou um reconhecimento, que eu mereço, porque eu sou filho de Deus. E essa frase, por mais que seja bem conhecida, quando nós confrontamos com o que diz na Escritura, não é bem assim. Então nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre os filhos de Deus, e assim entendermos com maior clareza o que somos diante de Deus. Então eu quero, por isso, nesse momento, convidá-los à leitura desse texto da carta de Paulo aos Efésios, versículo 3 do capítulo 1, que assim nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, nós queremos agradecer, reconhecendo que somos totalmente dependentes do Senhor. Não somente para lermos, Pai, mas em especial para entendermos este texto. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude a isso. Que Teu Espírito Santo nos ilumine. E lançando luz no nosso coração, Pai, essa verdade que iluminará as nossas vidas, seja a verdade que consola, que instrui e que acalma o nosso coração. É o nosso pedido, Pai. E assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você já teve a oportunidade de ler a carta de Paulo aos Efésios, talvez você já tenha passado por este texto desafiador que é do capítulo 1. Talvez você tenha percebido que este capítulo em especial ele tem pouquíssimos pontos finais. Parece uma frase que não tem fim. Esses dias lá no seminário ensinando, está aqui quem foi meu professor de metodologia da pesquisa científica, o reverendo Argemir, e eu lembro de algumas orientações, dentre elas, olha, componha frases que sejam curtas, Cuidar com frases muito longas, porque elas fornecem talvez muitos elementos para ficar confuso o texto. Certamente Paulo não estaria preocupado, inspirado aqui pelo Espírito Santo, mas é uma composição de várias frases que estão ali unidas, O Espírito Santo habilitou Paulo para que ele compôsse dos maiores trechos, sem ponto final da Escritura, porque há um monte de informações importantes sobre a salvação. Mas a primeira parte desse versículo, ou dessa porção de versículos, ele começa com um louvor a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui nesse primeiro versículo, versículo 3, nós vemos que Deus é a fonte de todas as bênçãos. E talvez justamente por esta verdade, há algumas confusões sobre a bondade de Deus, que nós inclusive acabamos de cantar. Deus é bom. E sempre será bom.
Em todo o tempo, Ele é bom. Essas são verdades que nós encontramos na Escritura. Os teólogos, quando vão entender sobre a bondade de Deus, eles vão chamar essa bondade também, é mais complexo, mas eles vão chamar de graça. E eles vão dizer que há uma graça de Deus, pelo menos de forma metodológica, né? Só para dizer assim, a gente entender racionalmente um pouquinho melhor. Eles vão dizer que há uma graça, uma bondade de Deus, chamada graça comum. E talvez você já tenha ouvido essa expressão, quando localiza as bênçãos de Deus nas questões materiais, nas questões habituais da vida. Talvez você conheça um versículo bíblico que diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, e faz vir a chuva sobre bons e maus. Deus é bom. Não importa a nossa condição moral, Deus sempre será bom. Essas bênçãos materiais que são necessárias, são também muitas vezes provisórias, elas estão presentes em toda a criação, em toda a realidade. Deus não cuida apenas dos homens, mas Deus cuida também dos animais, Deus cuida também de todo o ecossistema, Deus cuida de todas as coisas. Deus criou o mundo perfeito, para funcionar perfeitamente segundo a sua vontade. Mas, infelizmente, tem um elemento que bagunçou todo esse sistema perfeito. Não que Deus foi tomado de surpresa, não que Deus não sabia que iria acontecer, mas essa realidade definida desde a eternidade aconteceu, e essa realidade foi chamada pecado. E desde o Éden, o pecado afetou toda a criação, a começar em nós. E por causa de nós, afetou todo o restante. É por isso que Deus diz a Adão, maldita é a terra por sua causa. Por causa de vocês, todo o restante será afetado. E por isso, infelizmente, apesar da bondade de Deus, nós vemos problemas entre nós. Nós vemos problemas nos relacionamentos de nós com Deus. Nós vemos problemas de relacionamento da gente com a gente mesmo. A gente, às vezes, não está em paz com a gente mesmo. E a gente vê problema de relacionamento nosso com o restante da criação. Francis Schaeffer vai dizer, nesses termos, que, infelizmente, o pecado nos rasgou nessas quatro perspectivas. Mas o apóstolo Paulo, quando ele vai, então, iniciar o versículo 3, e ele louva a Deus não por essas bênçãos comuns, não por essas bênçãos materiais, mas ele fala de bênçãos espirituais. E aí, quando a gente vai tentar entender o que são essas bênçãos espirituais, que não tem a ver com as estações, não tem a ver com as colheitas, não tem a ver com a provisão, não tem a ver com as coisas boas desta vida, neste mundo, nesta criação, nós vamos ver que são bênçãos em relação à redenção, à reordenação de Deus, a resposta de Deus em relação ao mundo caído. E ele vai dizer que nós fomos abençoados por Deus. No caso aqui ele diz a igreja em Éfeso, ele fala, inclusive dele mesmo, ele fala aqui para a igreja de Cristo, naquele momento, que Deus tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele abençoou em Cristo Jesus. E essas bênçãos espirituais, diferentes das bênçãos materiais, são bênçãos em relação à salvação. E a esta bênção da salvação, o apóstolo começa a explicar a partir daqui. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Quando ele está falando sobre bênçãos espirituais, sobre a bênção da salvação, ele lança esse título, vamos colocar assim, e a partir daqui ele vai explicando que bênção é essa, o que foi que Deus fez, como é que Deus tem nos abençoado, sendo Ele a fonte de todas as bênçãos. Esta verdade de Deus ser bom e ser a fonte de todas as bênçãos, nós vemos em outras passagens da Bíblia. E me ocorre na carta de Tiago, quando é dito que tudo que é bom
E todo dom perfeito provém de Deus, Pai das luzes, em quem não há mudança e nem variação, sombra de mudança nem variação. Então, tudo que é bom vem de Deus, em especial as bênçãos, a bênção da salvação. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que ter isso em mente. Às vezes nós não temos essa perspectiva sobre Deus. Alguns olham para Deus e parece ser Deus um agente ou indiferente. Alguns entendem a Deus como se fosse um ser. Eu sou grande demais para me preocupar com esse negócio tão pequeno. Eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade de ver aqueles vídeos que mostram o tamanho da nossa galáxia. Esses dias eu estava vendo um vídeo que falava quanto tempo demora para a nossa galáxia dar um giro no seu próprio eixo, né? E são bilhões, né? Eu nem lembro direito, mas são bilhões e bilhões de anos, né? Para dar uma volta, né? A gente acha que demora muito um ano, né? E, meu Deus, né? Em volta do Sol, a Terra faz o giro ali, a gente fala, meu Deus, vai um ano inteiro. Para dar uma volta, a galáxia só no seu eixo, em volta do buraco negro que está no centro da nossa galáxia, demora bilhões e bilhões de anos. Mas se fosse só a galáxia a nossa perspectiva, seria uma coisa. Mas quando nós olhamos as outras galáxias em volta, e tantas outras que estão muito distantes, a gente vê que a criação de Deus ela é muito maior do que apenas o planeta Terra. E aí, quando nós nos olhamos, né, no tamanho dessa realidade gigantesca, quase imensurável, nós nos vemos lá, nós, particularmente, esse pontinho de areia, menos que uma areia, né, olhando para toda essa grandeza. E alguns pensam, por que Deus, criador de todo esse negócio, vai olhar para essa migalha, essa fagulha, essa poeira cósmica que sou eu, e vai se preocupar comigo? Certamente Deus tem muito mais galáxias para se preocupar, Deus tem muitos outros problemas para resolver. Alguns entendem que Deus é dessa forma, outros entendem que, na verdade, Deus se importa, mas não se importa para fazer o bem. O que Deus se importa é de fazer justiça. Alguns têm uma impressão de Deus equivocada, que Deus está pronto para castigar assim que acontecer qualquer deslize. Né? A gente peca, parece que a gente já fica com medo de um raio cair na nossa cabeça, a gente faz uma coisa errada e a gente já espera que vai acontecer um problema. Como se Deus tivesse a nossa perseguição, estivesse nos perseguindo, fosse o perseguidor das nossas vidas. As Escrituras, quando vão falar de Deus, claro, vai falar que Ele é grande mesmo, que Ele é o Criador e o autor de toda essa criação. A Bíblia também vai falar que Ele é justo, mas está dizendo também na mesma palavra que Ele é bom, que Ele está presente na sua criação, que Ele interage com ela a partir da sua graça e do seu favor. Por isso que Paulo diz, bendito seja Deus, porque Ele, sendo quem é, tem nos abençoado em Cristo Jesus. E aí, então, vai explicar esta bênção, versículo 4. E esta bênção em Cristo, ele diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E agora eu tenho certeza que alguns deram um salto para trás, né? Que neste versículo tem duas doutrinas desafiadoras, né? Para alguns de nós. Quando lemos o texto do versículo 4 do primeiro capítulo de Efésios, às vezes nosso coração chacoalha, porque quando se fala de eleição e predestinação, opa, peraí, como é que é esse negócio? E nossa tradição reformada entende com muita clareza que o que significa eleição e predestinação é tão somente o que está na Bíblia. Eu não estou fazendo pouco caso das outras tradições, mas os reformados têm alguns cuidados para dizer apenas aquilo que a Bíblia diz em relação a essa doutrina, e não mais do que ela. Porque tentar dizer qualquer outra coisa que seja um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos gera um monte de outros problemas muito sérios na compreensão das doutrinas bíblicas. E o que o texto bíblico nos diz, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz que Deus nos escolheu. E que ele vai aumentar essa claridade quando ele diz que ele escolheu antes que as galáxias, antes que a Terra, antes que tudo existisse. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas isso aqui, se você começar a pensar um pouquinho mais,
você vai ver que surgem um monte de perguntas e poucas respostas. Como assim ele nos escolheu antes da fundação do mundo? Então, antes de criar, Deus decidiu salvar? Então, Deus decidiu salvar antes que houvesse pecado? Não é possível que só eu fiz essas perguntas quando estava diante desses textos. Eu tenho certeza que vocês também. E como é isso? É exatamente isso. Os teólogos, alguns vão dizer que Deus, na eternidade, ele, como trindade, né? Imaginemos as três pessoas, é o exercício de abstração. Vamos com calma, vamos juntos, e a gente vai chegar um pouquinho mais longe. Mas alguns vão tentar explicar isso dizendo o seguinte, olha, lá na eternidade, antes de haver tudo, quando havia apenas o ser divino, eles fizeram um acordo. Alguns vão chamar isso do pacto da aliança ou a aliança da graça. E vão dizer, Deus fez um acordo com ele mesmo, que ele iria revelar a extensão da sua graça e da sua glória por meio das suas obras na criação, na redenção e na consumação. Talvez nós vamos entender com mais profundidade essa informação bíblica lá na eternidade mesmo. Mas nós não podemos negar o que está aqui, que Deus nos escolheu. Deus fez uma escolha. Deus decidiu. Antes de as coisas existirem, Deus decidiu como ia ser cada coisa. Como é que a história iria acontecer. Como que seria o mundo. Como seria a história dos homens. E como seria a intervenção dele nessa história para que o nome e a sua glória fosse reconhecida. E é isso que nós entendemos nesse texto. Só que esta escolha, esta eleição que Deus faz, é com um propósito. No propósito de sermos santos e irrepreensíveis para Ele. Há um bom propósito quando Deus decide sobre a eleição. Quando Ele decide eleger um povo, para que o povo de Deus, fosse santo, vivesse uma vida diante dEle, de uma forma que fosse agradável a Ele. No versículo 5, se você já está aí, talvez, um pouco desconfortável com todas essas informações, vai piorar. Porque no versículo 5 ele vai dizer, e nos predestinou para Ele mesmo, para a adoção de filhos. E isso por meio de Jesus, no melhor lugar da vontade dEle. Esse é o beneplácito. Então, além do desafio dessa doutrina de que Deus decidiu escolher alguns para serem santos e irrepreensíveis diante dEle, Ele predestina estes para serem chamados filhos. Uma vez eu ouvi sobre adoção, que a adoção nunca é um ato, foi um deslize. Né? Eu escorreguei, adotei uma criança. Foi sem querer, quando eu vi, já havia adotado. Na verdade, até no Brasil, a estrutura, pelo cuidado, né, e justo cuidado com as crianças em quadro de vulnerabilidade, existe todo um processo, às vezes muito lento, extensivo, para que uma criança seja adotada. E esse processo todo requer daqueles que são pretendentes a serem pais, toda uma preparação, todo um caminho. A adoção nunca é sem querer. É sempre um ato voluntário, desejoso e intenta o resultado final. Quando o apóstolo Paulo está explicando sobre esta adoção, ele está falando também isto, que quando Deus decidiu ser pai daqueles que não eram seus filhos, foi um ato diretivo dele, uma escolha dele, livre dele, de chamar meu povo aqueles que não eram meu povo. De chamar filhos aqueles que nem o conheciam. De amá-los como filhos, aqueles que, na verdade, davam testemunho desta falta de amor por Deus. Esta é a predestinação. Dentro da teologia reformada, normalmente os teólogos vão situar a predestinação
como sendo uma escolha de Deus logo após a queda. A eleição é algo antes, mas a predestinação algo depois. Bom, aí tem os reformados, eles são craques em discutir os termos, as posições, supra, infralapsariano. Bom, tá aqui os pastores aqui em nosso meio, sabem muito bem dessas discussões, que para nós, nesse momento, talvez não seja tão útil essa discussão. Porque útil é o que está na Escritura, que diz que Deus nos predestinou mesmo. Então, não podemos negar essa verdade. Ela está aqui. Mas Ele nos predestinou para sermos filhos dEle. Então, aqui pela Escritura, nós percebemos já de cara que nem todos são filhos de Deus. Mas todos foram criados por Deus. Alguns vão dizer, eu acho que é compatível, em certa medida, dizer que todos são filhos de Deus, olhando na relação Criador-criatura. Mas na relação Salvador e salvo, há somente uma correta interpretação. Os filhos de Deus são aqueles que foram adotados por meio de Jesus Cristo. Primeiro nós vimos, versículo 3, Deus é a fonte de todas as bênçãos. Paulo explica que, então, a eleição de Deus e a predestinação de Deus são estas bênçãos. E ele vai continuar no versículo de número 6 e 7. Explicando que os filhos de Deus recebem a remissão dos pecados. Versículo 6. O finalzinho ali versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Paulo, então, vai explicar um pouquinho mais essa realidade da eleição e da predestinação, dessa salvação de Deus. E ele vai explicar que isso acontece através da sua graça. E graça na Escritura significa, em termos gerais, um favor imerecido. Certa vez ouvindo alguém falando, comentando uma música que foi muito comum nas igrejas. Se você tem mais alguns anos de igreja, você deve lembrar de alguma música que fala assim, eu quero de volta tudo que é meu, E eu acho que quando se fez a poesia dessa música, tinha uma intenção. Mas, às vezes, o que se pode compreender é muito problemático. Porque se nós fôssemos olhar aquilo que é por nós de direito, espiritualmente, todos nós, e ninguém se safa disso, ninguém se salva dessa realidade, todos nós só merecemos o inferno. Se formos olhar para a realidade das nossas vidas, por mais que você esteja bem vestido, arrumadinho, arrumadinha, cheiroso, cheirosa, está todo mundo aí quietinho, todo mundo aí bem comportado, nenhum de vocês me engana, porque nem eu e nem vocês podemos dizer que não temos pecado. Todos pecamos. Todos carecemos da graça de Deus. Todos nós, irmãos, merecemos o inferno. É isso que a Bíblia diz. É uma verdade que nos assusta, mas é a verdade da Escritura. Mas Deus não nos dá segundo o que nós merecemos. E a isso a Bíblia chama de graça. É receber algo que não se merece. Um favor imerecido. É ganhar aquilo que não faria justiça receber, a não ser que fosse um ato puramente livre de boa vontade, de bondade e de amor. E é isso que Deus faz. Para o louvor da sua graça, que Ele concedeu em Jesus Cristo, é por isso que a palavra amado aí é traduzido com essa letra A maiúsculo, desculpe, em maiúsculo, fala que em Jesus temos a redenção, a remissão dos pecados pelo seu sangue. E talvez seja importante mencionar aqui mais uma vez, e nunca deixará de ser mencionado isto, que Deus enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, sabendo da miséria e da condição do homem, enviou a Jesus Cristo para que Ele, assumindo o nosso lugar na cruz,
recebesse a condenação que era minha e sua. E todos nós, por causa do pecado, merecíamos a morte, e não somente uma morte física, mas também o estado de condenação eterna, a morte eterna. E Cristo morreu em nosso lugar. Ele assumiu a nossa dívida. Depois da sua morte, depois que estava consumado toda a sua obra de substituição, todo escrito de dívida foi rasgado. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta bênção que Paulo se refere da salvação é dizer que Deus decidiu amar alguns que não mereciam ser salvos, chamar-lhes de filhos, aqueles que não reconheciam seu próprio Pai, e dizer que fez tudo isso gratuitamente em amor, limpando-os de todo o pecado, livrando-os da condenação eterna e dando-lhes uma nova condição para a eternidade, uma vida eterna, segundo a riqueza da sua graça. Não há outra forma de começar este texto, se nós entendemos o que significa salvação, sem dizer, bendito seja Deus, que nos amou desta forma. Bendito seja Deus que nos escolheu antes. Porque se nós fôssemos escolher a Deus, como disse um pouco antes o presbítero Manuel, talvez a gente nem escolheria, a gente nem estaria aqui. Se Deus deixasse a nossa escolha, o escolher a Ele, nós tenderíamos certamente a escolher outras coisas, outros lugares, mas nunca a salvação. Por isso Deus não deixou sob nossa responsabilidade isto. Está sob a responsabilidade dele salvar. Quem salva é Deus. Estas bênçãos celestiais, essas bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo são a salvação e todos os elementos desta salvação. Por fim, irmãos, olhando para a bênção, então, deste ato de amor, que é chamar de filhos os pecadores que somos nós, é importante que nós também reconheçamos que não é tão fácil reconhecer-se como filho de Deus. Alguns irmãos, sob algumas circunstâncias, mesmo crescendo na igreja, mesmo talvez tendo desde o começo vivido a experiência da fé, conheça todos os hinos, tenha passado por todas as classes de escola bíblica dominical, tenha todas as bíblias de estudo, talvez alguns, mesmo com uma experiência consistente de vida de fé, de comunhão, de congregar, ainda em seu coração tem uma fagulha de dúvida de ser um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus. Isso acontece por causa do pecado, que nos distancia de Deus. Mais cedo, durante a escola bíblica, eu mencionei, Deus não está em guerra contra nós. Deus não está em guerra contra o seu povo. Os pensamentos de Deus para com o seu povo são pensamentos de paz e não de mal, de cuidado, de misericórdia, de graça, de favor, de reconciliação, de restauração, de redenção, de vida e não de morte. Às vezes, por causa do nosso pecado, por causa do efeito de nós estarmos sempre concentrados em nós, de enxergarmos apenas a nós, enxergarmos a nossa maldade, de nós nos enxergarmos em nossos pecados, de nós constantemente alimentarmos os nossos olhos, consciência e foco com as nossas mazelas e deixamos de olhar para Deus. Nós não conseguimos enxergar a face paterna de Deus. Mas eu quero e preciso te lembrar, se você crê em Jesus Cristo, se Ele é teu único e suficiente Salvador, você já recebeu essa grande bênção espiritual de ser um verdadeiro filho de Deus. Você precisa usufruir desta realidade. Você precisa se apropriar desta verdade e viver a partir desta condição de um legítimo filho de Deus em Cristo Jesus. Às vezes nós, mesmo filhos, temos uma outra situação.
a situação de sermos filhos, mas vivemos como empregados. E esta é talvez um dos ensinos de Jesus na parábola do filho pródigo. Quando um dos filhos diz: estou com o Senhor há quantos anos, sirvo há quanto tempo, faço todas as suas vontades e nenhuma única vez me deste um carneiro para que eu pudesse fazer um churrasco com os meus amigos. E o pai, na parábola, Jesus conta a parábola e diz: mas o que é meu é seu. Você já podia usufruir disto. Isso é nosso. E às vezes nós, como filhos de Deus, temos essa mesma condição e problema de não desfrutarmos das bênçãos que Ele já nos garantiu lá na cruz. Dentre estas bênçãos, meus irmãos, é a vitória sobre o pecado. E às vezes nós temos corações soterrados de pecado, soterrados de angústia, soterrados de frustração, tão somente porque a gente está tentando vencer o pecado com a nossa obediência. A gente tem tentado vencer o nosso pecado pelo nosso esforço, pela nossa repetição. Quem vence o pecado em nós é a graça, não o nosso esforço. Nós devemos lembrar ao nosso coração, aos nossos corações, que somos filhos de Deus. E em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Reconhecer isto e nos apropriar desta verdade, caminhar nesta verdade, firmar no nosso coração esta verdade, reconhecer que é Ele quem nos chama de filhos, em Cristo Jesus. Se você crê no Senhor Jesus, se Ele é o teu único e suficiente Salvador, você já recebeu a bênção de ser vitorioso sobre o pecado, de você receber o nome que está acima de todo nome, no céu e na terra, e você carregar este nome aonde você for. Mas talvez você, nesta noite, nunca reconheceu que Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Talvez nunca passou na tua mente, de verdade, consistentemente, que você é um filho ou uma filha de Deus. Talvez isso nunca foi uma preocupação para você. Talvez todas essas verdades, por mais que complexas, densas, desafiadoras que são, em algum momento elas mexeram no seu coração. Talvez você percebeu com mais clareza algumas verdades que para você até agora talvez estivessem obscuras, não claras, não ressoassem para você. Mas hoje, de uma forma diferente, você sentiu algum tipo de alegria por saber da possibilidade de ser um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus. E eu gostaria de orar com você nessa hora e nesse momento. Gostaria que vocês, todos nós, pudéssemos baixar nossas cabeças e fazer uma oração diante do Senhor. Pai de amor, nós queremos agradecer pela Tua palavra que nos desafia ensinando, nos desafia nos mostrando a verdade. Essa verdade nos constrange, nos coloca em situações desconfortáveis, mas nós não podemos negar essa verdade. Então pedimos ao Senhor que confirme cada uma dessas verdades em nossas vidas. Em especial, Pai, confirme aos nossos corações, ao nosso pedido, pelo Teu Santo Espírito, como está na Tua palavra, que é o Teu Espírito que testifica em nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ó Deus, se há corações frágeis nesta noite, com esta desconfiança, com esta insegurança, eu peço ao Senhor, nós pedimos ao Senhor que pelo Teu Espírito o Senhor visite o Teu povo nesta noite, com esta convicção, com este consolo, com esta verdade, Senhor. Deus, eu também oro pelos meus irmãos que, sabendo dessa verdade, não têm vivido como filhos, mas como amigos, e talvez empregados, conhecidos. Queremos orar, Deus, e pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, cada um de nós possa desfrutar das ricas bênçãos que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, a começar pela vitória sobre o pecado, a começar sobre a vitória do pecado que está em nosso coração,
mas também, Senhor, uma alegria pela vida em santidade, uma alegria de fazermos a Tua vontade, uma alegria, um desejo de perseverar no Evangelho. Nutra-nos, Senhor, com a Tua doutrina, com a Tua verdade, com a Tua palavra, Pai. Mas eu também quero orar, Deus, nós intercedemos neste momento. Se há pessoas aqui, se há pessoas que estão ouvindo pela transmissão, com seus corações que ainda não reconheceram o Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa adotar filhos mais uma vez nesta noite, e possa alcançar vidas e famílias, e transformar histórias, Pai, daqueles que não eram conhecidos como filhos do Senhor, e hoje são chamados de filhos de Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Nós pedimos ao Senhor por salvação, transformação, redenção de vidas. Nós cremos no Evangelho que já nos alcançou. Nós estávamos perdidos, o Senhor nos achou. E nós cremos que o Senhor achará mais alguns para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração em Cristo